O recente anúncio de que cientistas comprovaram a autenticidade de um antigo papiro que traz a informação de que Jesus teria sido casado reacendeu a polêmica sobre o assunto. 3 equipes de cientistas de Harvard, Columbia e do MIT concluíram que o chamado Evangelho da Esposa de Jesus, escrito na língua copta e descoberto em 2012, remonta mais provavelmente ao período entre o século VI e IX d.C. De acordo com um artigo publicado na Harvard Theological Review, a composição química do papiro e os padrões de oxidação são consistentes com outros papiros antigos ao comparar o fragmento do Evangelho da Esposa de Jesus com o Evangelho de João. O papiro contém a frase "Jesus disse-lhes, minha esposa", mas o que a conclusão dos pesquisadores provaria, afinal? Que Jesus teve mesmo uma companheira ou simplesmente que o papiro é genuíno? O fato é que, apesar do peso das 3 instituições por trás da pesquisa, as conclusões ainda levantam dúvida. O egiptólogo Léo Depuit, da Brown University, por exemplo, afirma que erros gramaticais do copta e o uso seletivo de negrito nas palavras minha esposa são indícios de que se trata de uma falsificação. Falsificação ou não, nunca é demais relembrar que todos os textos que insinuam algum tipo de relação mais íntima entre Maria, Madalena e Jesus são bem mais recentes que os evangelhos oficiais, tendo sido escritos por pessoas que queriam justamente desafiar as visões mais ortodoxas do cristianismo, como é o caso dos gnósticos, a maioria dos quais vivia na cidade de Alexandria, no Egito. Eles acreditavam numa espécie de revelação secreta e esotérica que lhes daria o verdadeiro conhecimento para a salvação. Maria Madalena passou a ser usada pelos gnósticos como um símbolo do conhecimento verdadeiro que eles teriam de Jesus, ou como uma verdadeira predileta de Cristo, da qual eles seriam seguidores. Convenhamos, dá um ótimo enredo para filmes hollywoodianos, como o Código da Vinci. O aspecto polêmico e tardio desses textos torna muito pouco provável que eles sejam fundamentados em alguma memória histórica envolvendo Maria Madalena real. Os gnósticos chegaram a negar a morte de Jesus na cruz, afirmando que quem teria morrido, na verdade, havia sido o homem Jesus, pois o Espírito do Cristo teria voltado ao Pai. Foi nessa onda que surgiu também a necessidade de se criar uma esposa para Jesus de Nazaré, a fim de fazer jus às ideias de que espíritos evoluídos estavam sempre em pares, casais, e nunca sozinhos. O Cristo ou o Logos, que seria o espírito que teria dominado a mente de Jesus, do homem Jesus, também teria uma consorte, uma deusa chamada Sofia. Mas se Jesus tivesse tido uma esposa, isso não seria exatamente um problema. Em 1 Coríntios 7, 9, 9, 5 e em 1 Timóteo 3, 2, Paulo defende o direito apostólico de ser casado e menciona os líderes da igreja, Pedro, os apóstolos e os irmãos do Senhor, como casados. Se Jesus fosse casado, a igreja não teria motivos para esconder isso. Portanto, o completo silêncio da igreja primitiva sobre esse assunto nos leva a crer não que estavam escondendo uma verdade sobre o estado civil de Jesus, mas que ele não era de fato casado. O arqueólogo Jorge Fabro explica que nessa região e naquela época se discutia muito se era apropriado ao cristão se casar. Por essas evidências, supõe-se que o Evangelho da Esposa de Jesus seja um documento surgido em um ambiente de gnosticismo. É como li no Twitter certa vez. Contra fatos, mais de 5.000 manuscritos bíblicos, não há fragmentos.